A polícia encontra morta a menina de 31 anos, a jovem de 31 anos. Ela estava dentro de uma tubulação. Você acompanhou conosco o caso da Bruna, já está preso o Marcelo, que é um homem que foi flagrado por câmeras de segurança buscando a Bruna de carro na porta de casa. Esse é o local onde a Bruna foi encontrada morta, é isso, Bernardo Armani? Isso mesmo, Bate, não muito longe da casa dela. O Marcelo costumava buscá-la em casa de carro, mas a família não sabia quem era ele, quem era a pessoa que estava dentro do carro. As câmeras de segurança que mostramos agora é que ajudaram a polícia a elucidar tudo. Marcelo era um ex-namorado de Bruna e confessou ao ser preso que matou a jovem por ciúme, Bate. A Bruna foi pessoalmente pedir justiça. Quer ver a imagem dela? É um grito também que está entalado na garganta do povo brasileiro. A gente não aguenta mais tanta impunidade, gente. Olha aí. O acusado. Realmente não se deve fazer justiça com as próprias mãos, não se deve hostilizar. Mas você vai falar o que para esse pessoal, minha gente amiga? Se coloca no lugar de uma mãe, se coloca no lugar de um pai, dessa amiga desesperada, que via a Bruna realizando sonhos, que via a Bruna planejando a vida, planejando, traçando um futuro. E aí matam e jogam o corpo na tubulação como se fosse lixo. E a nossa legislação não muda. E é só prejuízo para trabalhador, é imposto para o trabalhador, é dificuldade para a pessoa sair da pobreza, é dificuldade para a pessoa se alimentar nesse país. Mas para cometer crime é benefício atrás de benefício. Até quando o povo brasileiro indignado pergunta? Põe no ar. Um corpo localizado. E a elucidação de um crime. Ao longo de todo esse tempo de buscas por Bruna, o corpo dela estava aqui muito mais perto do que se podia imaginar. Apesar de parentes, amigos e até a Polícia Civil já terem vindo até esse loteamento que fica na área rural de Leme, as buscas tinham sido em vão. O corpo estava muito bem escondido por Marcelo, que mora a apenas 4 minutos de distância daqui. A Polícia Civil desconfia que ele tenha planejado o crime. Agora, as provas e o álibi dele serão confrontados até que o inquérito seja concluído. Bem aqui nesse ponto, estava o corpo de Bruna escondido há 11 dias. Marcelo, como disse, teria feito tudo sozinho. Teria brigado com Bruna aqui dentro do carro e teria a agredido com uma cotovelada. Ele não soube dizer para a polícia se a cotovelada machucou, quebrou algum osso da face dela ou se saiu sangue. Só que depois dessa agressão, ele saiu do carro e foi tirá-la de dentro do veículo. Era uma discussão por conta de ciúme e ele, então, no calor da emoção, segundo o assassino, teria estrangulado a vítima, dado um golpe conhecido como mata-leão. Então, o que ele fez? Jogou a vítima, ainda sem saber se ela estava morta ou não. Ele disse para a polícia que ela poderia estar viva. Jogou ela bem aqui, nessa tubulação. Então, ele cobriu com esses entulhos que tem aqui do lado, algumas madeiras recolhidas e até esses pneus que ajudaram a segurar o entulho aqui na parte de cima. Estava tampado também com essas placas, só que o chinelo da vítima caiu do lado de fora e estava junto com esses entulhos.
Quando a família recebeu a foto e identificou o chinelo, então os policiais seguraram Marcelo. Tudo partiu dessas imagens. O carro de Marcelo estacionado em frente à casa de Bruna, com ele e um casal de amigos dentro. Bruna desapareceu depois que aceitou um convite para passear. Em entrevista exclusiva para nossa equipe, a jovem, que era funcionária de Marcelo e que estava dentro do carro, negou saber o paradeiro de Bruna. Você imagina o que aconteceu com ela? Não, queria saber também. Que ela era uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito brincalhona. Por que você diz era? Porque ela era. Também tô louca para saber o que aconteceu com a Bruna. Mas você suspeita que o seu patrão, que estava com ela, a última pessoa conhecida, que está sendo Não. investigada, tem alguma coisa a ver com esse Não, sumiço? Os dois eram muito carentes um com o outro, muito romântico. Marcelo também prestou depoimento e aceitou entregar o carro para a perícia. Mas antes disso, ele mesmo colocou fogo no veículo dentro da garagem. Para a Polícia Civil, uma forma de apagar provas. Cada vez mais, o cerco se fechava. Quando a polícia chegou aqui, o cheiro era muito forte. A polícia só localizou o corpo, que estava muito bem escondido, por conta de informações que estavam sendo levantadas, denúncias anônimas que apontavam essa região. Alguns relatos apontavam uma estrada de terra, um lugar onde ele teria matado e que teria a arrastado para uma área que tinha uma vala. E exatamente aqui. Tem uma vala aberta, aqui uma passagem. E tudo indicava que o corpo de Bruna poderia estar nessa região. Só que aqui é possível perceber que há inúmeras tubulações como essa. Lá para baixo tem outra, aqui tem uma maior. Só que essa aqui tem um fundo, ela é rasa. Apesar da circunferência ser maior, ela não era tão funda. Então Marcelo preferiu jogar a vítima nessa aqui, que tem um diâmetro de apenas 30 centímetros e que ela ficasse escondida lá embaixo. A situação da vítima dificultou muito a identificação. A Polícia Civil fez uma operação aqui para blindar que não vazasse nenhuma informação. Quando o corpo e o chinelo foram localizados, Marcelo ainda estava trabalhando, entregando comida aqui na região. Uma equipe da Polícia Civil o rastreava, estava atrás dele. O levaram para a delegacia e então ele, depois de mais algumas horas de insistência por parte da investigação, ele confessou. Alegou uma briga, porém a causa da morte ainda está sendo investigada. Aparentemente, segundo o que a investigação conseguiu levantar, no dia em que Bruna foi morta, Marcelo teria visto com outro homem, uma outra pessoa caminhando na rua. Ela estava acompanhada dessa pessoa e ele teria brigado com os dois, apesar de não ter nada com Bruna. Bruna o conhecia há cerca de 2 anos, mas eles não tinham um relacionamento. Ele insistia nos últimos tempos para namorar a vítima e ela negava. Ela chegou, segundo a própria família, que descobriu, depois do desaparecimento dela pelas redes sociais, que Marcelo insistia, mandava mensagens do tipo: se você não for minha, não será de mais ninguém. Ela, se sentindo ameaçada, perseguida, chegou a bloqueá-lo na rede social. Porém, depois dessa discussão, quando ela foi vista ao lado de uma outra pessoa, eles se falaram e combinaram o passeio. Por isso, a polícia acredita em um crime premeditado, apesar da alegação de Marcelo. A família espera que tudo seja elucidado e também descobrir se o casal que estava dentro do carro participou desse crime bárbaro. A confirmação da morte da mulher que estava desaparecida aumenta a dor de parentes e amigos, mas a prisão de Marcelo, o assassino confesso, traz o alívio da palavra justiça.
O que a gente mais queria, eu acho que não só eu como a família, mas eu acho que toda a população. É o que a gente esperava. Todo mundo tinha quase a certeza, né? Ele era suspeito até então. Mas depois que veio essa confirmação que ele realmente admitiu que ele a matou, né, naquela noite, então pra gente foi um alívio, assim, um sentimento de justiça, vamos dizer. Eu sei que ainda vai ter um trabalho ainda muito grande ainda pela promotoria, todo mundo, mas nesse momento eu acho que o maior sentimento nosso é justiça pela Bruna. É o que a gente pede. 2 dias depois do registro do boletim de ocorrência, Marcelo já era considerado o principal suspeito e foi ouvido na delegacia. Liberado depois do depoimento que ele afirmava não ter matado Bruna. Ele alegava que teria discutido com ela, a deixado em um ponto e depois, preocupado, teria voltado até a porta da casa dela. Seria a justificativa para a mensagem que Marcelo teria enviado para a desaparecida, perguntando onde ela estaria. Na porta da casa dela, ele teria retirado uma foto e enviado por mensagem. Para a Polícia Civil, Marcelo arquitetou este álibi. Ele já havia matado Bruna assim que saiu com ela naquela noite de sexta-feira. A frieza de Marcelo chamou a atenção até mesmo da equipe de investigação. Um criminoso profissional e aparentemente sem nenhum remorso. Gritei o nome dele, ele olhou pra mim, ele estava algemado assim. Tava sereno, uma pessoa serena, tranquila, não vi nada de uma pessoa abalada. Eu fiz questão de olhar nos olhos dele e ele olhou pra mim. Ele simplesmente só olhou pra mim, ficou só olhando nos meus olhos e abaixou a cabeça e depois o policial colocou ele dentro da van.